Agora na Educa Web Radio, Política e Sociedade, com o professor Rodrigo Prando. Olá, amigos da Educa Web Radio, aqui é Rodrigo Prando no programa Política e Sociedade. E o programa de hoje eu tratarei de maneira breve de um assunto que tem dominado a mídia nos últimos dias, mas na verdade um assunto que tem pautado perguntas nos últimos 6 anos, que diz respeito, obviamente, como você já deve imaginar, ao assassinato da vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e de seu motorista Anderson Gomes. Ao que tudo indica, nós estamos chegando à conclusão, à resolução desse crime, não é? E além do executor, né, Rony Lessa, que é réu confesso, e por meio de uma delação premiada homologada no Supremo Tribunal Federal, trouxe à tona, na verdade, 3 nomes que foram implicados como os mandantes ou facilitadores do crime. Os irmãos Brazão, Chiquinho Brazão, deputado federal, e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e, pasmem, né, Rivaldo Barbosa, que à época esteve junto com a família de Marielle, e ele era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Em relação à motivação, as investigações da Polícia Federal indicam que Marielle foi morta por sua atuação contra o esquema de loteamentos de terra em áreas dominadas pela milícia na zona oeste do Rio de Janeiro, né? A gente tem, portanto, 6 anos em que nós tínhamos esta pergunta que pairava na sociedade: quem e por que mataram Marielle? A ideologia, posições políticas, fake news e distintas teorias da conspiração povoaram o imaginário popular e dos atores políticos durante esse período. Segundo o jornalista Luiz Carlos Azedo, jornalista em Brasília, um arguto analista da política brasileira, ele afirma o seguinte, abre aspas: a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, que tem foro privilegiado, rompe a blindagem do esquema mafioso porque o caso está no Supremo, saiu da esfera da Justiça Fluminense. O ministro Gilmar Mendes, do STF, diante dos fatos, disse que é preciso refundar as instituições políticas e os órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com Luiz Carlos Azedo, essas conexões são conhecidas nos meios policiais, jurídicos e políticos, mas estavam blindadas pela profundidade e extensão do crime organizado e pelo pacto de silêncio entre as autoridades do Rio de Janeiro. A maioria não se manifesta porque tem medo de morrer, como aconteceu com Marielle. E eu quero efetivamente com você, querido ouvinte, pegar um trecho aqui da fala do ministro Gilmar Mendes, em que ele diz que é preciso refundar as instituições políticas e os órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro. Há uma questão fundamental à luz da ciência política, que é entender o Estado e as suas instituições como aqueles que têm o monopólio legítimo da violência, ou seja, somente o Estado e suas instituições, especialmente por meio das suas forças armadas e de suas polícias, podem legitimamente exercer a coerção e até a violência no sentido fatal contra os cidadãos quando aqueles estão contrários à lei. A gente tem, por exemplo, que um traficante, um miliciano tem poder. É óbvio que ele tem poder, porque ele tem armas, ele tem uma milícia, ou ele tem uma facção criminosa organizada, eles realizam coação, agressões, intimidação e até assassinatos. Só que eles têm poder, mas não têm autoridade. A autoridade é um poder autorizado pelas leis, dentro do Estado Democrático de Direito. Infelizmente, no Rio de Janeiro, as fronteiras entre poder, autoridade, Estado, violência, crime e instituições estão há tempos se dissolvendo, criando aquilo que na sociologia é definido como anomia. Um estado no qual há clara ausência de normas, regras e dos laços de solidariedade no bojo da sociedade. Em verdade, de maneira contraditória, esta anomia infelizmente tornou-se normal no estado do Rio de Janeiro. Refundar as instituições políticas e até mesmo a polícia, como sugere o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, seria a mesma coisa que você consertar o motor de um carro com um carro em movimento
né, e acelerando. É dificílimo você mudar uma cultura política, é difícil você mudar a própria cultura e o comportamento dos indivíduos e das instituições. Agora, há uma necessidade fundamental de se olhar com muito cuidado, porque quando as fronteiras entre o Estado e suas instituições e o crime organizado é dissolvido, perde toda a sociedade, perde o país, perde a democracia. Eu fico por aqui hoje, deixo a todos vocês um forte e cordial abraço. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.